Olha, o Ciro disse que o legado dessa contradição brutal do Lula é o Bolsonaro. Vamos ouvir aí para a gente entender esse raciocínio do candidato Ciro Gomes. É a crença de que o nosso povo é um povo despolitizado a quem se deve excitar pela paixão superficial ou pelo ódio, que é o que está rachando a nação brasileira. Eu peço às pessoas que põem a mão na cabeça e se perguntem: eleito Lula, o Brasil amanhã será pacificado? Reeleito Bolsonaro, o Brasil tem condição de ser pacificado? Isso é uma armadilha terrível. Terrível mesmo, eu sei muito bem o que eu estou falando, eu amo o Brasil, estou agarrado na luta de construção do nosso país há 42 anos, sabe, sou limpo, sou honrado, nunca tenho um processo sequer na vida, saí pela porta da frente como administrador de muito êxito, estou só apresentando o meu currículo aqui e acho que as pessoas podem ponderar o que eu estou falando. Quando você não vai a um debate, o que você está dizendo ao eleitor? Aquilo que o Lula disse ontem. Quando perguntado sobre a militância, que das contradições, que a militância é torcida organizada. Olha como ele reduz a política. Ele reduz a política, então é torcida organizada. Torcida organizada é o que eu sou Flamengo, ou sou Vasco, ou sou Fluminense. E aí não me importa se o Flamengo tem contradição, não tem contradição, me importa, eu sou Flamengo. Flamengo até morrer, não diz assim É a isso que o Lula reduziu a política brasileira. Ou vocês acham que o Bolsonaro caiu de Marte? O legado do lulopetismo, dessa contradição brutal do Lula, é o Bolsonaro. Ramon, o que aconteceu com o Ciro Gomes, hein? Ele não foi ministro e agora ele tem esses comentários veementes aí, essas críticas veementes, tanto ao Bolsonaro quanto ao próprio Lula. O Ciro Gomes, eu acho que o Ciro Gomes é uma figura necessária no debate político. Eu gosto do Ciro professor de direito, do Ciro economista, né, do Ciro analista. Agora, o Ciro político é complicado, porque ele começa a falar de coisas que vão de encontro aos interesses dele, né? E aí ele precisa fazer uma ginástica, né, para tentar igualar Lula a Bolsonaro, e é um discurso, né, que ele não consegue convencer ninguém. Inclusive, eu vi no Twitter várias manifestações de gente com a cara do Ciro, né, no perfil, né, apoiadores do Ciro, dizendo que não tem jeito, depois de ontem, da entrevista do Lula, né, estavam mudando de posição para tentar liquidar a eleição no primeiro turno. Porque o Ciro, em que pese ele ser uma... Eu gosto do Ciro, né, do que ele fala, ele obriga a gente que o ouve, né, a se preparar melhor para fazer a disputa de projeto com ele. E agora, quando ele faz a disputa de projeto no campo político, ele se equivoca de maneira absurda e ele tem uma profunda mágoa pessoal com o presidente Lula, porque lá em 2010 ele esperava ser indicado e a indicada foi a presidenta Dilma, então ele tem uma mágoa pessoal e a todo momento, né, ele é contraditório quando fala do Lula. Se você pega dos vídeos onde ele defende o Lula, ele tem umas defesas excelentes sobre o Lula, depois ele se contradiz completamente, justamente porque é o homem Ciro Gomes que está ali, né, nas suas contradições, nos seus limites, apesar de toda a inteligência que ele tem, a gente precisa respeitar um quadro político, como é o caso do Ciro Gomes, porque apesar de não estar no campo dele, eu respeito muito, ouço muito quando ele fala, né, como economista, como professor de direito, como analista político. Agora, como o Ciro que disputa lá o político, ele se contradiz. O ego, né, e a vontade de vencer engolem o homem inteligente que ele é. Ricardo, dá para ver mágoa nesse comentário do Ciro Gomes mesmo? Cícero, o que a gente percebe aí, o Cícero, é bem bom a gente lembrar que ele foi... O Cícero sou eu. O Ciro. Confundindo hoje todo mundo aqui. Hoje é sexta-feira. O Ciro Gomes, ele foi ministro da Fazenda na época do governo do Lula. Não foi. Ele foi ministro da Fazenda na época do Itamar Franco. Ele foi ministro da Infraestrutura do Lula. Isso, só mudei. Pai, o pão real. Mas o que eu quero dizer para vocês é que ele foi ministro do governo do Lula. Sim. Só não lembrava se era da Fazenda ou da Infraestrutura. Enfim, mas foi ministro do Lula. Então ele já era amicíssimo do Lula. Então hoje o que ele tenta? Ele não é um cara que ele tenta desestabilizar tanto o Lula como o governo Bolsonaro, dizer que são tudo da mesma espécie, para tentar se colocar à frente. Ele quer transformar a campanha dele numa terceira via, mas o percentual que ele tem hoje é muito pequeno, não tem como se aproximar. Então o que ele fala? A política dele hoje é bater no governo do Bolsonaro e bater ao mesmo tempo do Lula.
mas ele veio do governo do Lula. Então ele conhece as nuances do PT. Então é normal essa coisa de você estar aliado e amanhã vira inimigo, depois vira amigo de novo. É normal para quem não tem caráter, né? A gente pode observar, inclusive, agora com o vice do Lula, o Alckmin, né? Se você observar o Alckmin, o PSDB, foi aquele partido que pediu, que entrou com mandado de segurança para Dilma não nomear o Lula com o objetivo de fazer com que ele escapasse das investigações. Naquele momento ele estava sendo investigado e estava com medo de ser preso. Então uma manobra que a Dilma quis utilizar para nomeá-lo ministro, e quem entrou com mandado de segurança foi o PSDB, que fazia parte dele o Alckmin, que hoje migrou de partido, hoje é do PSB. Então hoje eles estão se abraçando. Hoje o Alckmin fala bem do Lula, mas no passado ele queimava o Lula, falava mal da administração dele, dizia que ele era ladrão e tudo aquilo que vocês já sabem. É só para lembrar o Ricardo que a palavra medo não existe no dicionário do presidente Lula. Professor Herbert, a sua opinião sobre a fala do Ciro Gomes? Antes de comentar a fala de Ciro Gomes, eu tenho que comentar a fala do Ricardo Frota. Ele realmente faltou às aulas de história. Ele não sabe nem qual governo começou o Plano Real, não sabe quais os ministros do Plano Real. Se tivesse sido meu aluno e eu tivesse sido seu professor, Ricardo, você saberia. Entendeu? Está fazendo igual o Lula, Herbert? Não tem argumento, aí fica atacando. Não, mas eu não tem argumento, aí fica eu instigaria o senso crítico dele, né, para ele aprender Herbert, de verdade. Tenta defender o indefensável. Mas vamos ver. Vou esperar. O presidente, vou dar um livro para ele de Schopenhauer, vou dar. Eu tenho. Fui eu que te recomendei. Tu leu porque eu te recomendei. Você lê de novo, então. Não, eu li já e fui eu que recomendei ao Zezinho para ele ler. Mas aqui eu não estou preocupado em vencer o debate, aqui eu estou preocupado em me posicionar, né, e levar uma mensagem ao telespectador, para que o telespectador, com seu senso crítico, possa avaliar o cenário político. E com relação aqui à fala do Ciro Gomes, o último vídeo que a gente assistiu, o Ciro Gomes teve uma carreira, né, uma carreira política iniciada lá na ditadura militar. Ninguém pode esquecer isso, né? Que ele teve uma carreira iniciada no partido. Mas, Herbert, vamos para a fala dele agora. O Herbert é enrolão. Não tem o Herbert é enrolão. Ele fica enrolando. Novamente vocês... Seja objetivo. Você fala 2 minutos e 15 que eu marco e não fala nada. Metade do teu tempo é para me atacar e a outra metade é para ficar enrolando. 2 minutos e 15, todo mundo falando, eu marcando aqui. Quando eu posso falar, não devo, não posso, sou interrompido. Vai, Herbert, vamos lá, conclui. Meus 2 minutos e 15. Vamos embora. Bora lá. Vai lá, Buiu. Buiu? Caramba! Vai, Herbert, tu já gastou 3 minutos. Um minuto a questão concluir. Do Ciro, o problema do Ciro, o Ciro é um gigante, é um intelectual, é preparadíssimo, tem experiência na área da administração pública, no parlamento. Por quê? Porque foi prefeito, foi governador, foi ministro, foi deputado federal, foi deputado estadual. Os únicos cargos que ele não foi na República foi senador e presidente. Então, essa fala dele é uma provocação, todas as falas dele é uma provocação a nós, ele sempre nos provoca a pensar. Infelizmente, ele não consegue se comunicar com o eleitor, ele tem uma dificuldade de comunicação política com o eleitor, ele não consegue chegar na ponta, que é o público-alvo lá das franjas urbanas, ele não consegue se conectar nem com o eleitor das franjas urbanas, nem mesmo da área rural. Infelizmente, Ciro não tem a preferência do eleitor brasileiro. Muito bem, Zezinho, dá para perceber alguma mágoa nessa fala do Ciro? Na verdade, o Ciro, essa semana, ainda está paz e amor. Ele ainda, de maneira que ele já foi pior aí no debate público aí, esses meses anteriores. Mas será que ele segura a onda, Zezinho, domingo no debate? Não, esse paz e amor dele? Ele é franco atirador, mas se ele gastasse tempo dele em demonstrar o plano que ele tem no Brasil, era muito melhor
de quem está tirando. Agora, Tipo o Herbert, assim, que gasta o tempo à toa, né? Ele começa a falar de história, de livro. Eu quero um contraponto. Isso aqui é um debate. Não dá tempo, já estourou o tempo. Mas peraí. O que nós estamos aqui, eu quero finalizar, porque Herbert já me atrapalhou. Viu? Me censuraram. Tá. Então, o que eu quero Cadê falar a liberdade que vocês tanto falam, os bolsonaristas? Sobre o debate, é isso. Todos eles deviam ir, todos os debates, não fugir de debate, porque o debate, cada um vai expor o que tem para o Brasil. E todos eles, o próprio ex-presidente Lula falou que só quer ir em 3 debates. E quem sabe o que é isso? É fugindo, é o medo. Não, mas é que também o que tem de veículo de comunicação, né, Zezinho, chamando para o debate, aí os caras... Os caras não fazem campanha. O presidente Lula propôs... 15 segundos, Ramon. Por exemplo, vamos deixar claro, o presidente Lula propôs que se fizesse um pool de emissoras, né, que o alcance seria muito maior, você juntar todas as TVs num momento só, transmitindo o mesmo debate. E eu volto a repetir, medo é uma palavra que não existe no dicionário do presidente Lula.